E aí galera, tudo bom com vocês? Eu vou tocar num assunto aqui que é sempre muito polêmico porque envolve pessoas com a idade muito baixa ainda, né? Eu várias vezes vi placas, às vezes cartazes na estrada, outdoor, às vezes propaganda na televisão. E agora recentemente eu vi um adesivinho colado numa repartição pública, escrito assim: pedofilia é crime. Sexo com crianças e adolescentes é crime. E tem hoje vários canais para você fazer denúncia sobre isso, né? Pode ser telefone, pode ser por internet, pode ser presencialmente junto a uma delegacia de polícia e tal. Essa questão de sexo com crianças e adolescentes, né? A questão da pedofilia é algo muito combatido, não apenas no Brasil, acho que no mundo, pelo menos na parte mais desenvolvida do mundo, isso é combatido de forma muito intensa, né? Mas o que eu quero tratar aqui? O que é crime de pedofilia? O que é realmente você ter algum tipo de ato sexual com uma pessoa menor de idade que vai realmente ser enquadrado numa tipificação penal, que você vai responder por crime? Me parece muito sugestivo como que a nossa sociedade divulga isso. Ou melhor, como que a nossa sociedade não divulga isso. Porque, via de regra, a maioria das propagandas que eu vi sobre esse assunto sempre mostra que sexo com criança e adolescente é crime, pedofilia, ou então já pega a palavra pedofilia e já joga, né, na lata. Pedofilia é crime, pedofilia é crime. Aí você vê a sociedade como um todo tentando criar a ideia de que qualquer pessoa menor de 18 anos não é possível ter sexo, tá? Não pode ter relação sexual, não pode ter namoro, não pode ter nada nesse sentido porque é pedofilia. E eu falo isso, tá? Assim, muito convicto, porque é uma realidade. Se vocês forem em qualquer lugar aí, na sua cidade, no seu bairro, der uma volta e tudo mais, e for prestar atenção, se um cara que tem, assim, claramente uma idade mais pra frente, tivesse de mão dada com a garota de 15 anos na rua, e não for filha, por exemplo, dele, você pode ter certeza que vai ter um monte de gente olhando atravessado, vai ter gente mais bicudo que vai ficar jogando indireta e tal. E a lei, nossa gente, fala que não pode ter namoro, não pode consentir namoro, não pode ter relação sexual também, no caso, né? Com menor de 14 anos. Ou seja, a pedofilia é quem tem ato sexual não consentido, principalmente, né? Ato sexual não consentido, né? A premissa mais completa, né? Quem tem ato sexual consentido ou não com pessoas menores de 14 anos, aí sim é pedofilia. Ou seja, menores de 14 anos que eu falo, 13 anos e 11 meses e 30 dias, vamos dizer assim. Completou 14 anos, aí já não tem mais essa questão da pedofilia. Porque nesse momento, essa pessoa menor de idade ainda, né, porque não atingiu 18 anos, ela tem o poder de consentir, tá? A grande questão nessa história toda é o seguinte: o que deixa muito exposta o maior de idade que se envolver numa situação dessa é a questão desse consentimento do menor de idade. É esse que é o grande perigo aí. Porque se você oferecer qualquer tipo de vantagem, vamos supor, eu vou usar como exemplo uma mulher de 14 anos de idade. Se a pessoa tentar oferecer alguma vantagem para essa mulher de 14 anos de idade, para poder ter sexo com ela, aí você enquadra, não nesse crime propriamente de pedofilia, mas você já é enquadrado na outra tipificação legal, que seria mais ou menos como se você estivesse fazendo esse adolescente se prostituir, entendeu? Então, assim, uma prostituta, por exemplo, com 18 anos de idade, ela pode ser prostituta. A lei não proíbe, tá? Ela tá fazendo o quê? Ela tá oferecendo o corpo dela em troca de alguma vantagem, geralmente pecuniária, né? Dinheiro.
o maior de 14 anos, né, ele pode consentir de ter sexo, mas tem que ser um sexo puro, sem nenhuma vantagem, sem nenhum pagamento, sem nada, tá? Então, assim, vamos supor, a garota de 14 anos tá lá com um cara de 25 anos de idade e ela acha ele legal e ela quer transar com ele. Ela vai transar e não vai ter problema nenhum pros dois. Ponto final. Agora, se o cara tá comprando o sexo dela, pagando, ou dando alguma vantagem para ela, ela transa, essa garota de 14 anos transa com ele, em troca dele ficar levando ela de carro para ficar passeando não sei aonde. Se tiver algum tipo de transação nesse meio, aí sim o cara entra no crime, entendeu? Mas não é propriamente a questão da pedofilia. O que eu queria chamar a atenção nesse vídeo é que a pedofilia está estampada no artigo 217A do Código Penal. E pouco se fala disso, tá? Porque se você for olhar mesmo, na verdade, a pedofilia é sexo com criança. Porque a adolescência mesmo, começa mesmo o quê? 12 anos para frente, né? Então, assim, é muito mais... a pedofilia muito mais abrange a criança, a faixa etária de criança, do que a própria faixa etária do adolescente. Porque se você considerar a adolescência de 12 a 18 anos, né, pelo menos, e com 14 anos em diante, há a chance desse menor de idade ter sexo sem incidir num crime, né, sem que o adulto entre numa questão criminal. A maior parte da adolescência é possível ter sexo, mas o que eu vejo é que nós temos uma sociedade muito enviesada. A nossa sociedade meio que quer pregar a ideia de que qualquer pessoa menor de 18 anos é proibido ter sexo. Presta atenção de como as notícias são dadas, como que as publicações de campanha são feitas. Boa parte dessas campanhas e dessas publicações são feitas assim meio que, sabe, aleatório, meio solta a ideia. E isso me parece, tá, na minha visão, uma forma de tendenciosismo, uma forma de manipular a informação. Porque a ideia que se quer passar, e aí vale dizer que a nossa sociedade é uma sociedade misândrica, ou seja, é uma sociedade que tem a mulher como centro das atenções, o centro da referência, né? As mulheres é que estão ditando a regra. Então as mulheres querem passar a ideia de que ter sexo com uma menor de 18 anos é crime. E vamos ser franco, a mulher tem um ápice de beleza, né, e de graciosidade, vamos dizer assim, justamente o que? 15 anos para frente, que é quando o corpo dela, né, naquela fase ali da adolescência, na reta final da adolescência, vamos dizer assim, ganha todos os atributos, né, na sua melhor performance, vamos dizer assim. É naquela idade ali, 15, 16, 17, 18 anos de idade. Então, essas mulheres tendo sexo amplo e restrito põe por terra qualquer outra mulher mais velha. Uma mulher de 30 anos, uma mulher de 35, fica para trás fácil, porque ela não tem como concorrer com uma mulher muito nova. E me parece que a sociedade tenta justamente fazer o quê? Criar essa barreira. Olha, as menores de 18 anos são intocáveis. E aí o que acontece? O cara meio que o cara meio que tem que ficar garimpando mulher mais velha. E aí as balzacas têm alguma chance a mais nessa história. É uma opinião minha, tá? Mas é uma coisa que realmente é muito mal divulgada. Sempre se fala pedofilia, pedofilia, mas ninguém nunca fala. Repara que em propaganda, principalmente na televisão, nunca fala que a pedofilia é menor de 14 anos. Ou seja, 14 anos incompleto. E nunca se fala isso, eu nunca vi isso na televisão. Falando que a pedofilia é apenas isso, de 14 anos incompletos para baixo. E 14 anos adiante não é pedofilia se houver consentimento. Não há nenhum interesse da sociedade em esclarecer essas coisas. Agora, uma coisa que eu deixo muito claro aqui, é que toda vez que tem uma lei que beneficia a mulher, nessas leis Maria da Penha e sei lá o que, eles fazem uma divulgação ampla e detalhada, fala exatamente como é que funciona, dá exemplos, conta casos que já aconteceram e tudo mais. Agora, uma questão, por exemplo, dessa aí, eles deixam assim, meio que anuviado, né? Meio que assim, meio duvidoso. Até mesmo a lei permitindo que o maior de 14 anos tenha relação sexual, ainda assim fica uma situação meio tênue, porque esse consentimento
se você pega, por exemplo, uma juíza ou uma promotora feminista, que via de regra é assim que elas são, ela, mesmo a menina de 14 anos consentindo transar com um cara de 25, por exemplo, a juíza e a promotora muito fatalmente vão tentar enquadrar de qualquer jeito de ferrar esse cara como se fosse estupro. Eles vão ficar apertando a menina. Não, mas e aí? Ele te pagou? Ele não sei o quê? E a menina pode soltar, escapulir que... Ah, não, uma vez ele me deu uma camisa, ele foi passear lá, sei lá, Porto Seguro, aí ele me trouxe uma camisa de presente. Aí pronto, já vão falar que essa camisa, ele tava comprando sexo com ela por causa dessa camisa que ele deu de presente. Então fica uma situação muito tênue. Por isso é um pouco assim, desejável que os homens, principalmente, né, que são perseguidos na nossa sociedade, que os homens se abstenham de ter relação sexual com qualquer mulher de 14, 15, 16, 17 anos, né? Apenas ter relação sexual com mulher de 18 anos adiante. Porque mesmo a lei não proibindo, né, 14 anos para frente, mas é perigoso, porque fica muito fragilizado essa questão. E a nossa justiça está aí para cometer injustiças, né? A pensão alimentícia, alienação parental, várias coisas aí que a lei meio que acoberta, tá aí para deixar muito claro isso pra gente. Então, embora a pedofilia seja sexo com menor de 14 anos incompleto, tá? E eu tô aqui, inclusive, deixando um link aqui de um site que explica isso bem, tá? Como é que funciona. Mesmo eu explicando isso para vocês, eu oriento que vocês não tenham qualquer tipo de relação sexual com menor de 18 anos, mesmo que seja, né, maior que de 14 anos de idade, porque fatalmente isso vai dar confusão, tá? É uma lacuna, né, que a sociedade, né, já deixa ali como uma espécie de armadilha. Mas fica a dica para vocês aí, para vocês prestarem atenção nessas campanhas, que sempre deixam transparecer, né, não fazem questão de explicar como é que funciona. Eles deixam transparecer que qualquer pessoa menor de 18 anos é proibido ter sexo, mas não é, tá? O que é proibido é sexo pago, né? Sexo vantajoso, que tem algum tipo de barganha, algum tipo de troca, né? Por exemplo, aquele site Meu Patrocínio, né, que é o negócio do Sugar Daddy, Sugar Baby, aquilo ali, por exemplo, o menor de 18 anos não poderia de forma alguma participar, porque ali tem alguma troca, tem algum interesse, tem alguma vantagem. Então, pelo simples fato de ter esse interesse, essa vantagem, essa troca, já o cara estaria ferrado. Ele entraria como uma espécie de rufianismo, né? Eu não lembro exatamente o termo que usa no Código Penal, porque não se não me falha a memória, não é considerado estupro propriamente, mas ele tem uma conotação sexual, sim. Então o cara vai se enrolar. É só esse assunto que eu queria comentar com vocês agora. Beleza, galera? Isso aí.